Olá a todos que estão assistindo a apresentação desse trabalho. Gostaria de dizer que é uma satisfação imensa poder apresentar em um evento de tal magnitude, como uma jornada internacional de iniciação científica e extensão universitária, organizada pela Conjugare de Portugal. Espero poder contribuir com as discussões levantadas pelos diferentes grupos de pesquisa das diferentes universidades que estão fazendo parte do evento. Esse trabalho é fruto da minha primeira iniciação científica, que tem como título Exames Estandardizados nos Estados do Espírito Santo e da Barra Califórnia, possíveis influências das avaliações nacionais Enem e Planeia. Gostaria de agradecer também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a FAPES, pelas 12 bolsas concedidas, bolsas essas de iniciação científica que fomentaram esse estudo. Esse trabalho ele foi fruto de uma cooperação, né? Então foi feito em equipe. Os autores são eu, Matheus Gobi dos Santos, sou graduando em Educação Física e Licenciatura pela Universidade Federal do Espírito Santo e sou aluno de iniciação científica do Proteoria, que é um instituto de pesquisa em educação e educação física. Ronildo Stig foi o orientador desse trabalho. Ele é pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, e o orientador foi o professor Wagner dos Santos, que é coordenador geral atualmente do PPGE e é líder do Proteoria daqui da UFES. Esse projeto se insere num projeto guarda-chuva, um projeto maior, chamado Avaliação Estandardizada nos Estados do Espírito Santo, Brasil, e Barra Califórnia, México, Dilemas e Tensões do PAEBS e do Exames. E ele tem sua importância para o campo da avaliação educacional, tendo em vista as demandas existentes por estudos que investiguem e analisem as matrizes de referência, sobretudo nesses países analisados. Estudos como o de Santos et al. 2023, eles apontam que a maioria dos países latino-americanos, eles possuem um sistema nacional de avaliação da educação básica. E esses países, né, eles costumam legitimar a presença da avaliação estandardizada, que é uma avaliação aplicada em larga escala nos âmbitos, podendo ser nos âmbitos estadual, nacional ou internacional, tendo como fundamental para o balizamento de políticas educacionais e, consequentemente, tomada de decisão. No caso, nós analisamos 2 países latino-americanos, que são Brasil e México, e mais especificamente suas matrizes de referência. Os objetivos desses trabalhos são a análise das matrizes de referência do PAEBS, que é o Programa de Avaliação da Educação Básica do Estado do Espírito Santo, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Exames, que é o Exame Estatal de Ingresso na Média Superior, né, no caso do estado de Baja Califórnia, no México, e o Exame Nacional Mexicano Planeia, que é o Plano Nacional para Avaliação da Aprendizagem. Temos também o objetivo de problematizar as disciplinas que são contempladas nessas matrizes de referência, e também buscamos a identificação e comparação das possíveis aproximações e distanciamentos desses exames de acordo com suas propostas de política de avaliação. Esse estudo possui natureza qualitativa e exploratória, é baseado no método comparado e na análise crítico-documental de Mark Bloch. Fizemos as coletas das fontes por meio de websites, no caso dos exames estaduais, nos websites das secretarias estaduais de educação e, no caso dos exames nacionais, nos sites dos ministérios de educação. Utilizamos o software de análise lexical Iramutec, principalmente com sua ferramenta de auxílio nuvem de palavras. E temos aqui alguns resultados, e nós já percebemos que no Brasil essas avaliações elas foram implementadas antes do que as avaliações no México. No Brasil elas ocorreram
no final da década de 1990 e até no início dos anos 2000, enquanto no México o Exames vai ser implementado em 2012 e o Planeia em 2015. Vemos também a diferença sobre a nomenclatura. Aqui no Brasil conhecemos como disciplinas, no caso, disciplinas a serem avaliadas, e no México eles entendem como subcampos. Temos aqui a nuvem de palavras do Enem e a nuvem de palavras do PAEBS. No caso, a nuvem de palavras ela agrupa as palavras de maior ocorrência mais centralizada em sua nuvem e com um tamanho maior, mais expressivo. Então, as palavras mais recorrentes elas ficam em maior destaque. E aí, em ambas as matrizes, nós temos as palavras com muita recorrência. Identificar, reconhecer e compreender. Então, por exemplo, no Enem nós temos identificar registro de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço, enquanto no PAEBS nós temos, também a exemplo, identificar a relação entre o número de vértices, faces ou arestas de poliedros expressas em um problema. E aí nós temos as questões de diferença na quantidade de ocorrências. O Enem se mostra mais diversificado, com mais disciplinas e, consequentemente, com mais habilidades a serem avaliadas. E a nuvem de palavras fica mais enriquecida, né, com mais vocábulos, enquanto o PAEBS ele possui uma quantidade mais restrita de disciplinas e habilidades a serem avaliadas, consequentemente, menos vocábulos nas nuvens de palavras. Identificamos que essas avaliações elas não têm o mesmo objetivo. Então, em alguns aspectos vão ser privilegiados no PAEBS, enquanto no Enem vai buscar privilegiar outros aspectos. O Enem ele possui a questão da interdisciplinaridade e uma inclinação para o âmbito atitudinal em muitos dos casos, enquanto no PAEBS ele vai trazer os seus conteúdos fragmentados em alocação por disciplina. E o foco ele se mostra expressivo na questão do mercado de trabalho. Então, os conteúdos acabam não tendo tanto o aspecto humanístico e volta-se mais para a questão técnica. Tratando agora sobre o contexto mexicano, nós temos o Planeia, a nuvem de palavras do Planeia e a nuvem de palavras do Exames. A nuvem de palavras do Planeia tendo menos termos e a nuvem de palavras do Exames com mais termos. E a palavra que fica em comum, o termo que fica em comum nas duas, é resolver problemas. No Planeia, nós temos como exemplo resolver problemas que impliquem calcular a área de polígonos regulares ou resolver problemas que impliquem conversões entre medidas de volume e de capacidade. Enquanto isso, nós temos no Exames o mesmo resolver problemas ligado a resolver problemas aditivos com números fracionários e decimais. Temos outras palavras de expressão, porém que não são comuns às duas matrizes de referência. Vemos, então, no contexto mexicano, um movimento inverso ao que ocorre no contexto brasileiro. No contexto mexicano, o exame nacional ele vai se mostrar menos abrangente, com menos disciplinas, menos competências e habilidades serem avaliadas e, consequentemente, com menos palavras na nuvem. Temos que os conhecimentos do Exames se mostram mais técnicos, enquanto o Planeia ele vai focalizar mais na questão da linguagem, no aspecto da linguagem. Matemática, por sua vez, ela se mostra muito influente nas duas. Como conclusões, nós tivemos o predomínio nos 4 exames, tanto nos exames mexicanos quanto nos brasileiros, o predomínio de competências concentradas em matemática e língua materna. Nos questionamos sobre a real necessidade da aplicação e existência de 2 exames que possuem perfis muito semelhantes. Nos é apontada a importância de uma análise cuidadosa ao projetar políticas educacionais em larga escala e também é incentivada a demanda por novos estudos que investigam como essas matrizes de referência
tem guiado, né, orientado as práticas pedagógicas da educação básica. Aqui estão nossas referências, aqui estão nossos contatos. Muito obrigado pela atenção de todos, e caso alguém tenha alguma questão, aqui estão os contatos.